Olá, tudo bem? Meu nome é William Sawaki e eu sou da empresa Uma Balões. Hoje estou aqui pela Happy Day para ensinar para vocês uma peça muito interessante, que é um mosaico de balões. Eu vou ensinar para vocês desde o primeiro passo na construção do mosaico, que alguns chamam de box, né? E até o preenchimento dos balões. O grande legal dessa minha aula vai ser ensinar vocês a fazer o dimensionamento de cada peça, né? Porque assim, eu trouxe aqui um modelo grande para vocês verem, com 1,30 m de altura, né? E foi feito um acabamento todo com balões Happy Day Prime de 12 polegadas em alumínio, né? Que é um balão ótimo, com um tamanho excelente. E eu trouxe também um modelo pequenininho, para vocês verem como a gente faz esse escalonamento de tamanho. Pode ser feito desde um pequeno até um grande, até um enorme, se você quiser, né? E eu vou ensinar vocês para fazer exatamente esse escalonamento, porque aí você vai poder fazer no tamanho que você quiser ou no tamanho que o seu cliente preferir. Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui, primeiro, mostrando uma ideia muito simples de projeto, tá? Depois vai aparecer aqui para vocês aqui em cima todas essas dimensões que eu vou explicar para vocês, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, eu imprimi aqui um número que eu gostaria de utilizar, que no caso é o número 1, tá? Num formato quadrado, né? Como se fosse um box mesmo, tá? E aí eu vou pegar uma régua e vou fazer a medida do tamanho que eu quero. Então aqui eu vou medir o tamanho que ele vem desde essa ponta até essa ponta de baixo. O tamanho total deu 16 centímetros, tá? Eu estou usando uma régua mesmo. As pessoas podem achar estranho medir um tamanho numa imagem, porém, o que a gente vai fazer é pegar esses 16 centímetros, que é o tamanho que eu tenho aqui, e aí eu vou calcular o tamanho que eu quero. Para fazer esse cálculo, eu vou fazer uma conta muito simples, tá, pessoal? Eu vou fazer o cálculo sobre essa peça aqui, que tem 50 centímetros de altura, tá? Então, qual que é o cálculo? Eu vou pegar esses 16 centímetros que eu coloquei aqui, que eu medi, que seria dessa extremidade, da ponta até a parte de baixo, tá? E vou dividir os 50 centímetros dessa peça que eu quero, que é o meu objetivo, por 16 centímetros, para mim descobrir a escala. O grande segredo é a escala para você ter um tamanho, fazer um tamanho que você quiser, tá? Então, ao fazer essa divisão de 50 centímetros por 16 centímetros, que é essa minha referência, eu vou chegar na escala de 3,125, ou seja, 3,125. Essa escala de 3,125 seria para transformar uma figura de 16 centímetros numa figura de 50 centímetros, tá? E aí o que eu faço? Eu faço todas as medidas, olha, tá vendo? Eu faço a medida do pé, que seria essa aba aqui, ok? Eu faço essa medida dessa parte aqui, tudo em centímetros sobre essa folha mesmo, tá? Essa parte. Então eu vou fazendo toda essa medida em pedaços, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma medida total de 6,4 centímetros, tá? Medido na régua sobre essa folha mesmo. Eu pego esses 6,4 centímetros e multiplico por 3,125, que é a escala que eu quero para chegar nos 50 centímetros de altura total. E aí eu vou multiplicando todas as medidas que eu tirei por 3,125, que é a nossa escala, tá? Então aqui vai dar um valor, aqui vai dar outro valor, aqui dando outro valor também, e aí a gente vai calculando toda essa medida, tá? Depois de calculado, a gente tem todos esses números, tá? Eu simplifiquei aqui para que a aula fique mais dinâmica, tá? Então eu peguei essa mesma medida, olha só. Então eu tenho aqui os 16, né? Dividido por 50 centímetros, que chegamos no 3,125, e depois eu multipliquei. Então os 16 centímetros deu os 50 centímetros que eu gostaria. E todas as medidas eu vou calculando e vou medindo, né? Tá vendo aqui, olha, aqui eu medi na régua e aqui já é o valor multiplicado por 3,125, tá? Chegando nessas medidas todas, eu já tenho o tamanho que eu gostaria de trabalhar, né? Para fazer esse box, eu uso muito placas de foam board, né? Olha, aqui eu já vou mostrar para vocês o simplificado, tá? O que acontece? A placa de foam board, ela é um excelente material, por quê? Porque ele tem uma certa resistência, tem um excelente acabamento, né? Porque é uma placa de isopor revestida dos dois lados, tá? E pro corte, assim, seja de estilete, preferencialmente estilete, tá? Ou de tesoura, ele fica sempre com um acabamento muito bom, né? Então,
É possível se cortar com tesoura, mas dê preferência sempre para estilete, tá? Para fazer esses cortes, eu utilizo, deixa eu limpar aqui um pouquinho, sempre uma placa de corte, ou de repente se você tiver algum vidro, alguma coisa assim. Essa minha placa de corte, ela já vem com algumas medidas, tá? E eu sempre utilizo uma régua de ferro, porque se você utiliza as réguas de plástico, elas às vezes dão problema, você acaba cortando o próprio plástico, né? Então utilize sempre uma régua de plástico, tá? Então vamos lá, eu tenho todas as medidas e a partir desse momento eu vou virar aqui para vocês ficar simples para vocês, tá? Então aqui eu já tenho 50 centímetros, que é a medida que eu gostaria. Todas as outras medidas eu vou colocando sempre no alinhamento aqui, olha, por isso que é bom sempre utilizar uma placa, alguma coisa assim, para você ter um alinhamento. E aí você vai com o estilete, deixa eu pegar aqui o estilete, opa. E aí você vem só fazendo os cortes nas medidas que você gostaria, tá vendo? Olha, eu vou só simplificar aqui, tá? Olha, eu vou fazendo os cortes, sempre nas medidas que eu calculei, tá? Uma coisa que é interessante é que assim, todo mosaico tem um lado da frente e o lado de trás, tá? O lado de trás é onde você pode ir, de repente, marcando. Por exemplo, aqui, olha, eu vou marcar aqui que essa medida que eu tenho aqui, olha, tá? Tem 50 centímetros. Essa medida tem um outro número. Essa medida tem outro número. Essa medida tem outro número. E assim fica fácil de você descobrir e escalonar certinho o tamanho que você quer trabalhar, certo? Pode usar sempre uma caneta mesmo na parte de trás, porque ela nunca aparece, né? Normalmente no mosaico, o que se vê sempre é sempre a parte da frente. Se de repente for uma peça que vai ficar exposta, onde as pessoas passem por trás, alguma coisa assim, de repente você pode não usar caneta, não marcar nada por trás, porque o acabamento também fica sempre bom, de forma lisa, da mesma forma que as laterais, tá? Então, depois de fazer o corte, como eu fiz aqui, a gente vai estipular essa profundidade aqui, que é o espaço onde os balões vão encaixar para formar o mosaico, tá? Nesse caso aqui, para esse número, eu escalonei exatamente... Opa! Vou passar para vocês aqui, olha. Vamos lá. 6 centímetros de profundidade. Por que 6 centímetros? Porque como eu vou trabalhar com balões de 5 polegadas, né, eu não posso fazer uma caixa muito profunda aqui, senão os balões vão ficar muito para trás. Eu tenho que fazer sempre uma proporção. Essa proporção, eu nunca uso uma medida. Eu uso muito o senso de decorador com balão. Por quê? Porque eu sei que se eu colocar uma caixa muito rasa, o balão vai saltar muito para fora aqui, tá vendo? Ele pode saltar, mas ele não pode saltar muito. E se eu fizer ele muito alto, o balão na hora de colocar aqui, ele vai sempre estar limitado pela largura. Porque os balões eles têm que ficar sempre dentro dessa largura máxima, tá? Então assim, vale a pena muito tentar. Nesse caso, que é um número maior, a medida que eu utilizei de profundidade, ou seja, essa largura aqui, olha, ela bateu bem mais. Ela bateu, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, 12 centímetros e meio, tá? Então essa letra de 1,30 m eu usei 12 centímetros e meio. Nessa letra menor eu usei 6 centímetros, tá? Para a gente agilizar a aula aqui, eu já fiz todos os cortes em chapas assim, olha. Todas de 6 centímetros, tá? Então eu pego a placa grande de foam board e vou cortando em tiras de 6 centímetros de largura, tá? Aqui, como eu quero facilitar e mostrar de uma forma dinâmica para vocês a montagem, então eu já preparei as placas todas que eu vou utilizar. Eu fiz uma marcação aqui de numeração, tá? Para mim não me perder e facilitar a explicação para vocês. Qual que é o segredo? Eu vou começar com a placa número 1 aqui, ó, que eu já marquei, tá vendo? Olha. Então, a colagem na lateral, eu sempre colo por fora, tá? Eu nunca colo pela frente, porque se você cola pela frente da placa, além de você estar reduzindo o espaço aqui dentro, né? Ela fica mais mole, ela fica mais fácil de quebrar ou de se soltar, tá? Então eu vou fazer sempre o corte pela lateral do número, ou seja, eu vou contornar sempre o lado de fora do número, tá? Essa colagem pode ser feita basicamente com pistola de cola quente, né? Você pode usar uma pistola de cola quente normal, não precisa ser uma pistola especial para balões, tá? Porque o foam board ele cola e assim, ele não queima mesmo com uma pistola quente, tá? Então eu vou mostrar para vocês o detalhe aqui, ó. Eu sempre venho com a cola, tá? Não precisa ser uniforme, porque quando você pressiona as duas placas de foam board, elas já aderem, ó. Então eu tenho aqui a placa número 1, eu vou alinhar aqui, tá? Olha,
Olha o detalhe, gente, tá bem plano aqui, tá? Vou segurar ela um pouquinho com pressão, ok? Como é cola quente, você pode eventualmente fazer algum ajustezinho de alinhamento. Sempre trabalha com alinhamento reto aqui atrás, tá? Ó. Tô colando aqui. Pus a pressão. E aqui eu já tenho um ângulo de 90 graus que a gente já criou, tá bom? Aí, como eu já deixei pré-preparadas as placas, então eu vou fazendo esse movimento, eu vou fazendo essas colagens aqui, e aí vocês vão conseguindo acompanhar, tá? Ó. O que acontece? Aqui eu já tenho dois espaços para colar, porque essa placa de acabamento eu tenho que colar tanto aqui como aqui, tá? Então o que eu faço? Venho aqui com a cola, passo rapidinho aqui e passo nessa linha bem da bordinha aqui. Tá vendo? Olha, então a cola tá aqui e aqui. E aí eu venho com a placa e faço a colagem aqui, ó. Eu vou apoiar aqui para ficar mais fácil, ó. Tá? A cola quente, por exemplo, essa cola quente de balão, ela é mais indicada, por quê? Porque ela não atinge uma temperatura muito alta como as colas de silicone normal. Se você for utilizar uma cola de silicone normal, aí nunca passe o dedo quando a cola ainda estiver quente ou muito quente, tá? Por quê? Porque ela queima, né? Essa pistola, ela também queima, mas ela tem uma temperatura um pouco mais baixa. Então, eu colo, dou alguns segundinhos e passo o dedo só para fazer um acabamento para que não fique muitas arestas, tá? Se ficarem arestas, não tem problema, porque depois você pode vir com um estilete e fazer só um cortezinho nesses acabamentos que ficaram, tá vendo? Olha, você pode vir só fazendo um cortezinho para dar um acabamento melhor, tá? Então eu vou continuar aqui a colagem. Aqui a mesma coisa, olha, eu tenho dois lados aqui, tá? Então eu vou passar a cola nesse lado aqui. Vou passar a cola neste lado aqui. Ok? E aí vou colar a placa de número 3, que eu já deixei separadinha aqui, ó. Prontinho. A gente espera um pouquinho, tá? Um tempinho. E aí, assim que a cola esfriar um pouquinho, você pode passar o dedo para fazer um acabamento melhor, olha. Tirando o excesso de cola. Eu gosto, particularmente, de passar bastante cola. Por quê? Porque com bastante cola e você pressionando, por mais que ela sobre, é uma garantia de uma resistência maior nessa colagem, tá? Então eu vou repetir o processo aqui. Olha, aqui eu tenho uma área maior, tá? Mas o processo é exatamente o mesmo, olha. A gente vai seguindo o mesmo processo. Tá? Ok. E aí eu vou fazendo a colagem. Opa. Aqui. Colei. Aqui eu fiz uma coisa um pouco diferente, tá? O que acontece? Eu deixei sobrar intencionalmente um pedaço aqui. Por quê? Porque para colar esse pedaço, ou eu posso colar chapado, como vocês estavam vendo, ou eu posso fazer um encaixe assim, olha. Que ele fique já por cima da placa. O importante é sempre prestar atenção para você fazer o bordeamento do número, tá? Mas aqui eu deixei um espaço aberto só para vocês verem um tipo de... que você pode já cortar uma placa pensando no encaixe da próxima placa, tá? Então vamos lá. Eu vou levantar aqui. Vou passar a cola aqui. E aqui tá o detalhe, eu vou passar por dentro, tá? Ó, que é onde vai encaixar por cima. Certo? Então vamos lá, deixa eu encaixar aqui. Prontinho. E aqui tá saindo o nosso box, tá? Ou mosaico. Vou continuar aqui, olha, tem mais uma plaquinha aqui. Vamos passar a cola aqui. Prontinho. Opa. Aqui eu já tenho uma placa maior, tá? Olha. Então eu vou só certificar que tá tudo certo, tudo certinho, e aí eu vou fazer a colagem dela.
para vocês verem bem que eu passo sempre tenta centralizar bem no meio da placa, tá, pessoal? Para que a cola fique bem firme. Vou fazer esse encaixe aqui. Opa. Olha. Mais uma parte. E aí a gente continua, tá? Ó. Ok. Aqui tem mais uma placa. Um segredo, tá? Eu vou até marquei aqui para lembrar vocês, ó. Eu vou fazer esse corte, mas aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus, como eu tinha em outros pontos, tá vendo? Olha, aqui eram todos ângulos de 90 graus, tá? Nesse ângulo que não é de 90 graus, eu fiz um corte um pouco diferente na placa. Eu fiz essa parte reta mesmo, tá vendo? Que vai encaixar aqui. Porém, essa parte aqui, eu acompanhei o corte no estilete, ou seja, eu cortei mais um lado do que o outro, para que ele ficasse exatamente num ângulo que acompanhasse a curvatura do número aqui, olha. Deixa eu mostrar desse outro lado para vocês verem e entenderem melhor. Não sei se vocês conseguem pegar direitinho aí, mas aqui, olha, eu fiz um corte no meio da placa, ou seja, eu peguei a placa aqui, em vez de ela estar reta desse jeito, tá? Eu fiz um corte enviesado nela, olha. Para quê? Para que ela acompanhasse esse ângulo aqui de caída, ó. Tá? Então vamos lá. Eu vou colar e vai ficar mais fácil de mostrar para vocês exatamente o porquê desse corte, tá? Vamos lá. Prontinho. Acho que agora dá para ver bem, pessoal. Tá vendo que o ângulo do corte, esse ângulo aqui, ele acompanha esse corte que eu fiz? Esse corte, se você... eu fiz antes, né? Porque assim, querendo ou não, isso também é questão muito de prática, né? A gente vai fazendo e vai pegando prática, então eu já mais ou menos olho o ângulo e eu já consigo fazer um corte sem uma medição. Se você preferir, você pode colar a placa reta mesmo, sem fazer esse corte, e depois vir com o estilete e fazer exatamente esse corte aqui para que ele fique no mesmo ângulo daqui, olha. Deu para pegar bem? Esse é o tchan, tá? Esse é um segredinho para quando o ângulo não é exatamente de 90 graus. Aqui a gente continua, e aqui eu tenho dois ângulos que não são de 90 graus, olha. Eu tenho esse ângulo aqui que não é de 90 e esse ângulo aqui que também não é de 90. Então eu fiz a placa com os dois cortes enviesados, tá vendo? Olha, um corte aqui e um corte aqui, tá? É exatamente para fazer isso e fazer isso. Aí vamos passar a cola aqui. Ok. E aí eu vou fazer essa colagem. O que vocês podem perceber é que esse corte ele facilita no encaixe da próxima placa, tá? Ó, aqui agora eu tenho uma superfície plana nesse canto para poder encaixar a última placa, tá? Como aqui também tem um ângulo de 90, eu também fiz esse mesmo corte nesse ângulo de 90, tá? Olha, aqui, normalmente quando você vai fechar um box, o mosaico, a última peça é onde você faz 3 colagens, tá? Por quê? Porque eu tenho que colar aqui, olha, 2 lados como a gente colou antes, e além de um terceiro lado, ó. Certo? Encaixe esse ângulo de 90, colado aqui a última parte, tá? Tira o excesso de cola. E aqui a gente tem um box simples, né? Parece difícil assim quando a gente faz, vai começar a fazer, mas depois que você começa a fazer, se você tem um bom estilete, uma boa placa com uma boa medição, uma régua grande e descobre principalmente o escalonamento que você quer, para o tamanho de número que você quer, a prática vai levando à perfeição, né? E aí vocês vão ver que vocês, com o tempo, vocês vão fazendo os cortes muitas vezes até sem medir, né? Pelo próprio jeito de que você vai montar o número, pelo ângulo, você já acerta com o estilete na hora antes de montar mesmo, tá? Então aqui eu tenho o box, né? O que a gente quer agora é o preenchimento com os balões, tá? Eu escolhi as cores
alumínio aqui, porque para mim são uma das melhores cores que existem em balões, tá? É a melhor linha de cores de balões que existe. Então eu gosto muito, acho que são cores maravilhosas, assim. Muitas vezes as pessoas perguntam se são balões mesmo, né? Por isso que eu escolhi o alumínio para fazer, tá? E aí, vamos pro preenchimento, tá? Eu vou deixar aqui esse box aqui. Vou pegar os meus balões que eu já deixei inflado aqui, para que a aula fique mais prática, ok? E aí a gente vai fazer o preenchimento. Eu vou virar aqui, olha, pessoal, para vocês entenderem, tá? Então eu tenho balões de vários tamanhos diferentes, tá vendo? O que eu vou fazer é eu vou colocar os balões maiores ao fundo da caixa, tá? Por quê? Porque depois que a gente coloca os balões maiores, a gente vem com os balões menores para fazer essa desconstrução para que fique com aspecto orgânico, tá? Para fazer a colagem dos balões maiores, eu vou usar a própria pistola de cola quente. Se você não tiver a pistola de cola quente de balão, você pode usar outros materiais, por exemplo, como uma cola de silicone líquido, né? Ou até mesmo a cola balão da Happy Day. A cola balão, ela cola em outros materiais, ou seja, balão com outros materiais, mas o ideal é que seja uma cola um pouco mais forte, porque a cola balão ela é perfeita para balão com balão, né? Ou seja, látex com látex. Aí a colagem é perfeita, muito mais prática, muito mais rápido, tá? Mas como sempre são peças comerciais, então eu prefiro sempre uma cola um pouco mais firme no fundo para que não tenha nenhum problema no transporte, alguma coisa assim, tá? Então aqui eu já deixei os balões preparados, vou fazer um pontinho de cola e aí eu vou fazendo a distribuição dos balões, tá? Olha, eu vou fazer de forma aleatória só para vocês verem, tá? Ó. Tô sempre trabalhando com os balões maiores primeiro, ok? Ó. E aí a gente vai colocando eles aqui dentro. Tá vendo, olha? A construção de um número maior, ou seja, de um tamanho grande, segue exatamente a mesma linha, tá? Quando você faz números maiores, o ideal é sempre você trabalhar com balões de boa qualidade, no caso 12 polegadas. Por quê? Porque além da colagem, no fundo tem a colagem por cima também, né? Aqui foi tudo feito com balões de 5 e de 12 polegadas do Prime, né? Que é um balão excelente, assim, suporta super bem a cola, tá? Então olha aqui, ó, vou continuar essa colagem aqui. Você vê que a parte de balão, não sei se vocês perceberam, mas a parte de balão é a parte mais rápida de se construir esse mosaico, né? Por quê? Porque a estrutura em si é um pouco difícil de se fazer, né, no começo. Depois que você pega o jeito, a prática leva à perfeição, tá? Ó, vou colocar aqui, certo? Eu já dei uma leve preenchida aqui no meu mosaico, tá vendo? Olha. Só que o que fica legal é você realmente colocar balões em tamanhos diferentes, tá? Para isso, eu vou usar a cola balão. Depois que eu fiz o fundo, né, olha, com os balões maiores, eu vou vir com a cola balão e vou fazer os balões pequenos, olha. Então vamos lá. Opa. E aí a gente vai preenchendo, tá? Ó. Vamos só preenchendo aqui. Estou fazendo de uma forma bem aleatória, tá? Porque quero dar bastante dinamismo para essa aula, porque assim, o foco está principalmente na construção do box, né? E na forma de fixar os balões, tá? Olha. E aí a gente já tem o box. O ideal é não passar os balões do formato, né? Para frente um pouco você pode vir, porque o box dá esse acabamento diferente, tá? E aí você só vai colando os balões. Aqui eu usei exatamente a mesma imagem, com a mesma medida. Eu descobri uma escala para mim chegar a 1,30 m. Então eu peguei essas medidas que a gente fez aqui, que seriam de 16 centímetros, dividi 16 por 130, ou seja, eu trabalhei sempre com centímetros, tá? Não com metro.
Então eu queria 1,30 m, então eu peguei 130 e dividi por 16, descobri a minha escala e aí eu fui multiplicando por todas essas medidas aqui, a escala, para chegar nesse desenho aqui. Muita gente, assim, eu mesmo até uso bastante também, às vezes, em vez de fazer direto no box, faço primeiro o molde de trás sobre um papelão, porque é onde você pode errar, você pode fazer um corte errado, você pode corrigir, tá? Então, às vezes, o número, que é a base, fazer num papelão, para depois você fazer o corte sobre o foam board, né? E aí essas laterais você só vai fazendo a colagem como eu passei para vocês, tá bom? Aqui eu só vou mostrar um detalhe, que, por exemplo, esse número aqui, o que acontece? Eu vou mostrar aqui a mecânica para vocês, tá? Eu coloquei aqui uma vareta, olha, eu usei a própria cola quente para fazer a colagem da vareta, coloquei aqui um suportezinho, tá? Aqueles de fita dupla face, para balão normal, né? Você pode usar aqueles arranjos de centros de mesa também, né? Que já vem com uma haste grudada, e aí serve exatamente para você fazer isso aqui, deixar ele de pé bonitinho, olha. Né? Então ele fica mais firme, né? Opa, a cola aqui está um pouco fraca, pronto. Mas só para você ter um suporte, porque você pode usar exatamente essa técnica da vareta para de repente colocar sobre um arranjo de flores ou de repente sobre um próprio arranjo de balões. Aqui eu usei uma base de alumínio, uma base de ferro com uma estrutura de alumínio por trás para deixar o número em pé. E aí fiz o acabamento com os balões 12 polegadas em volta, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Eu queria só mostrar para vocês essa técnica de se trabalhar com balões e um box feito todo com foam board, né? O projeto vocês podem acompanhar depois aqui as medidas, exatamente das medidas que eu usei para fazer esse número de 50 centímetros. E aí, qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo para vocês, tá bom? Um abraço, obrigado.